Hoje o tema das nossas igrejas, em todas as nossas igrejas, que será ministrado é: não estou só. Não estou só. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, e é por isso que nós podemos afirmar isso nesta manhã. Não estou só. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesse dia. E para isso nós vamos ler no livro de Gênesis, o capítulo 16. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo no telão. Gênesis 16. Amém. Obrigado, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho. Ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Laroi. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado pela tua palavra que nos exorta, que nos direciona, que nos orienta quando estamos perdidos. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Tua palavra é o teu cuidado conosco. É aquilo que nós precisamos para viver, para nos alimentar, para nos mantermos de pé. E eu te louvo por esse cuidado que o Senhor deixou para nós. Por misericórdia, Deus, usa a minha vida nesta manhã. Que em nome de Jesus os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz. E que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra aqui neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse anteriormente, o tema do culto hoje é: Não estou só. E eu creio que o sentimento de solidão, o sentimento de estar sozinho, é algo que é muito comum na sociedade que nós vivemos hoje. E com a pandemia, com a questão do isolamento social, esse sentimento de solidão ele ficou muito mais evidente no nosso meio. É algo que é muito mais latente em nós. E mesmo com toda essa tecnologia, mesmo nós estamos conectados de forma online com tantas pessoas, o fato é que mesmo assim, nós nos sentimos ainda muito sozinhos muitas vezes. Parece que quanto maior o número de contatos que você tem no celular, ou quanto maior o número de amigos que você tem ali nas redes sociais, quanto maior aquela quantidade de pessoas que te seguem, por exemplo, no Instagram, parece que esse sentimento de solidão ele parece que fica maior.
Porque a gente olha, tem tanta gente ali no mundo virtual, mas aqui, do nosso lado, parece que não tem ninguém. No entanto, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, e que narra tantas histórias tão lindas, eu vejo que nos momentos mais desafiadores dos personagens bíblicos, aqueles momentos que as pessoas que estão ali presentes na palavra de Deus olham ao redor e não encontram ninguém, no momento que elas estão mais sozinhas, eu vejo através da Bíblia que nesses momentos Deus se manifesta na vida delas de uma maneira muito especial. E essa manifestação de Deus na vida dessas pessoas gera em nossos corações a certeza de que, por mais que pareça, a verdade é que nós não estamos só. Deus não nos abandonou, Ele não nos abandona, Ele permanece presente nas nossas vidas. E é nesses momentos desafiadores que essa verdade ela vem à tona. E a gente pode presenciar de uma maneira muito linda o cuidado de Deus conosco. E a história que nós vemos hoje no capítulo 16 do livro de Gênesis nos mostra exatamente isso que eu acabei de dizer. Um momento muito desafiador na vida de uma mulher, onde parecia que ela estava sozinha e largada naquele deserto, mas nós vemos que Deus vai ao encontro dela. Glórias ao Senhor. Esse capítulo 16 vai narrar um momento muito específico e um momento também muito decisivo na história da origem do povo de Israel. Até esse momento a Bíblia fala que Abraão já estava estabelecido na terra de Canaã, havia 10 anos que ele já estava ali. Porém, dentro da família de Abraão, dentro da casa de Abraão, estava acontecendo algo que estava gerando muita tensão para aquela família. Que era o fato que todos nós conhecemos de que Sara, a sua esposa, não havia gerado filhos ainda. Eles já estavam em Canaã, já estavam estabelecidos ali por alguns anos, só que Sara não gerava filhos. E naquele tempo não tinha como saber se a pessoa que era estéril ali no casal era o homem ou era a mulher, não se sabia. Mas era sempre atribuído a esterilidade à mulher. Então Sara se sentia extremamente culpada por não dar filhos a Abraão. E mais do que isso, a esterilidade no tempo bíblico era tido como algo muito ruim, era algo muito negativo, era algo que as pessoas acreditavam ser um castigo de Deus para aquela mulher, para aquela família. Tanto é que se um homem quisesse se divorciar de uma mulher por ela não ter filhos, era permitido. Então era algo que era extremamente terrível de se viver como mulher, como casal, naquele tempo bíblico. Por quê? Porque a partir dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos religiosos ali da época, entendia-se que Deus abençoou Adão no início da criação e ordenou com a bênção, com a ordem de crescei e multiplicai-vos. Ou seja, não ter filho é totalmente o oposto da bênção divina que foi entregue ali a Adão. Então era algo realmente muito pesado. Porém, sob a vida de Abraão, existia uma promessa de que ele seria pai de multidões, pai de muitas nações. Só que imaginem comigo, Sara, quando olha aquela situação dela de esterilidade, e ela olha para a vida do seu marido e entende que existe uma promessa sobre a vida dele, mas que essa promessa não tem como acontecer, ela resolve dar uma ajudinha para Deus. Ela olha para a situação e fala, se depender de mim, nada pode acontecer. Mas eu vou dar um jeito nessa situação. Ela decide resolver o problema dela naquele momento. E aí o que ela faz? Ela faz algo para que a descendência de Abraão fosse estabelecida. Porém, ela não usa os meios corretos para fazer isso. A intenção até poderia ser boa, mas não era a maneira correta de se fazer. Para que isso acontecesse, Sara vira para seu marido Abraão e disse, eu tenho uma serva, essa serva se chama Agar, e aqui a gente precisa entender que essa serva não era uma escrava que trabalhava ali para o Abraão, não, era uma serva pessoal de Sara, era alguém que cuidava diretamente de Sara, alguém responsável pelo cuidado de Sara. E ela vira para Abraão e fala, pega a minha serva, deite-se com ela, porque ela vai gerar um filho em meu lugar. Já que eu não posso fazer isso, a minha serva vai fazer. E isso era algo muito comum na época, era algo permitido para se fazer naquela época.
As servas pessoais poderiam gerar filhos para seus senhores, poderia gerar filho no lugar da sua senhora, e esse filho seria reconhecido como filho legítimo. Então, o filho da serva Agar, com Abraão, seria reconhecido e tido dentro da família, inserido dentro da família de Abraão. Abraão, quando ele olha aquela situação, percebe a tensão que estava no seu lar, ele decide aceitar a proposta de Sara. E assim, aquela serva, Agar, gera o primeiro filho de Abraão, que é chamado Ismael. E nesses versículos que nós lemos aqui, é exatamente o momento em que Agar descobre que está grávida, e por conta disso ela começa a desprezar a sua senhora, Sara. Ela sabe que está grávida, sabe que algo muito bom aconteceu a ela, afinal, a ordem que lhe foi dada ela conseguiu cumprir. E ela olha para sua senhora com desprezo. Ela era uma serva, ela deveria respeitar a sua senhora. E aqui eu não vou entrar no mérito de que está errado ou não, era o costume da época, então nós precisamos entender a partir dessa ótica. Agar deveria respeito à sua senhora. Só que por ela estar grávida de Abraão, ela começa a desprezar. E, obviamente, Sara percebe aquilo, ela não vai deixar barato. Ela começa a agir com hostilidade com a sua serva. Ela olha para aquela serva, não aceita a situação e começa a agir com hostilidade. E aí o que acontece? Duas mulheres brigando dentro de casa. Imagina a tensão que estava naquela família. Imagina a situação que estava ali naquele lugar. E essa tensão, ela foi resultado de algo muito simples da gente compreender aqui nessa manhã. Essa tensão, essa situação tão difícil foi fruto do esforço humano de Sara sem a bênção de Deus. Foi fruto de uma atitude tomada, mal pensada, para resolver algo que Deus já havia estabelecido. Então, essa confusão que gerou na família de Abraão, na vida de Sara, de Agar, de todos que estavam ali, foi fruto de uma atitude tomada fora da direção de Deus. E aí o resultado, nós vemos aqui no capítulo 16 também, Agar, a serva que tinha obedecido, que estava grávida, ela sente medo. Ela sente medo do que poderia acontecer com ela. E ela decide fugir para salvar a sua vida e a vida do filho que estava em seu ventre. Porém, no meio dessa fuga, quando ela estava ali no meio do deserto, e aí nós acreditamos que ela estava provavelmente indo em direção ao Egito, porque o deserto de Sur era caminho para o Egito. E lembre-se que Agar era uma serva egípcia. Então nós acreditamos que ela estava fugindo em direção à sua terra natal. Só que no meio dessa fuga, algo incrível acontece na vida de Agar. Agar tem um encontro com Deus. Agar tem um encontro com Deus através de um mensageiro, através de um anjo. Anjo aqui no hebraico significa mensageiro, aquele que foi enviado por alguém para entregar uma mensagem muito especial. E Agar reconhece que aquele era o anjo do Senhor, que aquele era o anjo do Deus de Abraão que estava ali, encontrando ela no meio daquela situação tão difícil para entregar uma mensagem para ela. E olha só que especial da gente pensar aqui. No Antigo Testamento, quando Deus envia um mensageiro, quando Deus envia um anjo para conversar ou para falar com determinadas pessoas, certamente é porque essa pessoa estava numa grande necessidade, estava numa situação muito difícil. E é isso que nós vemos aqui. O anjo do Senhor vai e encontra Agar junto àquela fonte no deserto, em um momento muito delicado da sua vida. E naquele encontro o anjo vira para Agar e diz... Na verdade, ele não diz nada, mas ele pergunta duas coisas para ela. E nós vemos diversas vezes na Bíblia, o Senhor, quando vai em direção a alguém, quando ele vai falar com alguém, ele chega nessas pessoas com perguntas. Porque as perguntas desenvolvem em nós a reflexão. Perguntas nos permitem entender aquilo que a gente está vivendo, permite refletir o nosso momento ali, naquela situação. Então, quando o anjo chega para Agar, ele faz duas perguntas a ela. Ele diz assim: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? É algo simples, são duas perguntas simples, só que é carregada de algo muito especial da parte de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos pesquisando, estudando um pouquinho os textos religiosos ali do Oriente Médio, textos religiosos que são contemporâneos a essa época que o texto bíblico foi escrito,
Tem autores que vão defender que esse daqui é o único caso em que uma divindade, em que um ser superior ou o seu mensageiro chama uma mulher pelo nome. Dentro dos textos antigos ali do Oriente, que nós encontramos, esse é o único caso em que um Deus chama uma mulher pelo seu nome. E ao fazer isso, nós vemos que Deus, ele devolve o quê? Dignidade para aquela mulher. Deus, ele encontra aquela mulher que estava passando por uma situação extremamente delicada, um momento muito desafiador da sua vida, chama ela pelo nome, reconhece quem ela é, se preocupa com ela em perguntar de onde você vem, para onde você vai. E esse é o Deus que está aqui nessa manhã, um Deus que olha para nós nos nossos momentos de fraqueza, de vulnerabilidade, e nos faz entender que Ele se importa conosco. Nos faz entender que Ele nos conhece pelo nome. Ele nos devolve dignidade nos nossos momentos mais desafiadores. Aleluia por isso. E é por isso que a história de Agar é comparada com a história da mulher samaritana, lá de João 4. Por quê? No Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos que Jesus encontra uma mulher na beira do poço. A história conhecida da mulher samaritana. Assim como Agar, a mulher samaritana também estava passando por uma situação difícil na vida dela. Assim como Agar, a mulher samaritana também estava sendo excluída, julgada. Ela estava num momento muito de vulnerabilidade em sua vida. Só que é nesse momento que Deus se manifesta para a vida dessas duas mulheres. É nesse momento que Deus encontra elas e diz: olha, eu estou aqui porque eu sou o Deus que te vê. Eu estou aqui porque eu conheço você, eu sei o teu nome, eu sei a tua história. E eu me preocupo para onde você está indo, eu me preocupo para qual caminho a tua vida está seguindo, qual é a direção que você está caminhando. E esse mesmo Deus que encontrou Agar no meio do deserto, que encontrou a mulher samaritana na beira de um poço, é o Deus que está aqui nessa manhã. É um Deus que te encontra aqui hoje e Ele diz para você a mesma coisa que Ele disse para ela: ei, onde você vai, de onde você veio, eu me preocupo com você. Eu estou aqui hoje para ter um encontro contigo, para restaurar aquilo que foi perdido na tua história, porque eu me importo com você. E essas histórias me fazem ter a certeza de que nós não estamos só. Nós não estamos só, nós servimos a um Deus que nos vê e um Deus que nos encontra em nossos momentos de dificuldade, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus cuida de nós. Deus vê a nossa aflição e Deus está conosco nos nossos momentos de deserto e de dificuldade. E o Senhor vai até o encontro de Agar por amor, por cuidado a ela. Ele sabia que uma mulher sozinha e grávida no meio do deserto não sobreviveria muito tempo. Deus sabia disso. Só que o desespero de Agar era tanto que ela não se deu conta dessa realidade. E é por isso que Deus vai, encontra com ela, entrega uma mensagem para ela e faz também uma ordem a Agar: volta do lugar onde você veio. Volta para a casa de sua senhora. Volta. Agar entende que aquela mensagem vinha do Deus de Abraão. Agar entende que aquela mensagem vinha de Deus. Afinal, ela já estava há 10 anos vivendo ali com aquela família. Ela já tinha visto muita coisa acontecer ali no meio daquele povo através do Deus de Israel. Ela já conhecia esse Deus de Abraão e ela reconhece essa voz. Então ela decide obedecer. E foi a melhor coisa que ela fez naquele momento. A obediência de Agar salvou a vida dela naquele momento. E aí a primeira lição que nós podemos aprender desse texto na vida dessa mulher é que às vezes dar um passo para trás não é um retrocesso na nossa vida. Às vezes dar um passo para trás é necessário. Às vezes você está caminhando aqui nessa direção, Deus te encontra e fala: volta só um pouquinho, que eu quero te mostrar algo. Eu entendo na vida de Agar que dar um passo para trás não significa que você está desistindo de algo, mas muitas vezes significa que nós estamos escolhendo obedecer à voz de Deus para nós naquele momento. Dar passo para trás não é retrocesso, mas muitas vezes é estratégia de guerra.
Voltar da onde nós saímos, voltar da onde nós estávamos fugindo não é se acovardar, não é retrocesso, mas é muitas vezes obedecer à voz de Deus. Não significa covardia, significa coragem, porque é necessário muita coragem para voltar do lugar onde você saiu muitas vezes. É necessário muita fé de que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus para voltar. E Agar entendeu aquilo naquele momento. Se a gente for parar para pensar, Agar não estava errada em fugir. Agar estava correndo atrás da sua sobrevivência. Ela estava com medo, ela não estava errada. A vida dela estava em perigo. E ela decidiu então seguir rumo à terra de onde ela nasceu. Ela não estava errada. Só que Deus tinha outros planos para aquela mulher. Deus tinha outros planos para o fruto que estava no ventre dela. E é muito lindo ver a maneira como o Senhor se manifestou através da vida dela. E eu creio que Ele vai se manifestar na sua vida aqui nesta manhã. Eu creio em nome de Jesus. Porque nós vemos que naquele momento que ela tem aquele encontro com o anjo, ela já estava caminhando no deserto há alguns dias. Ela já estava naquela caminhada por algum tempo. A Bíblia fala que ela chegou naquele determinado lugar. Então, se ela saiu de Canaã e foi até aquele lugar, é porque ela já caminhou alguns dias. Ou seja, todos os recursos que ela tinha conseguido carregar com ela já estavam se acabando. Ela estava numa situação muito, muito delicada naquele momento. Parecia que não ia ter mais jeito, parecia que não ia, a história dela acabaria ali. Certamente ela morreria de sede, ela morreria de fome. Certamente ela não sobreviveria àquela situação. Só que nesse momento de desespero, quando você olha ao redor e não consegue ver ninguém ao seu redor, é um momento onde Deus se manifesta de uma maneira muito especial nas nossas vidas. E foi o que aconteceu aqui na vida de Agar. O anjo do Senhor encontrou Agar em uma fonte, no deserto de Sur. Guarda esse nome, no deserto de Sur. E por que a gente entende que Agar estava indo à sua terra natal? Por que a gente entende que Agar estava indo de volta ao lugar de onde ela veio? Porque esse deserto faz fronteira com o Egito. Ela estava no caminho da sua terra natal. Só que um detalhe muito interessante também nessa história é o significado da palavra Sur. Sur significa muro. Sur pode significar também muitas vezes fortaleza. E aí, se pararmos para pensar no nome desse deserto, no nome desse lugar, no nome onde o anjo do Senhor encontra Agar, nós podemos compreender o seguinte: um muro estabelece o quê? Um muro estabelece limite. Limite. Quando alguém decide construir um muro, quando alguém coloca um muro em volta de algo, significa que a partir daquele muro, daquele lugar que foi construído, só passa quem tem autorização do dono para passar. Quando alguém constrói um muro é porque está querendo limitar algo. O muro é um limite estabelecido por alguém para proteger quem está do lado de dentro e para afastar toda ameaça que está do lado de fora. Ou seja, até aquele ponto, Agar caminhou dependendo da sua vontade. Até aquele ponto, Agar caminhou porque ela quis. Nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos, amém? Temos o livre-arbítrio, a gente anda, caminha na direção que nós quisermos. Deus não vai nos impedir. Porém, nesse lugar que ela tem um encontro com Deus, no deserto de Sur, significa que ela chegou no limite. Significa que ela chegou até um ponto que se ela passasse, Deus sabia que ela não iria sobreviver. Deus chegou e visitou aquela mulher quando ela estava no seu limite. Ela não sabia, mas o Deus que vê sabia. Ela não tinha ideia que aquele ponto seria o limite da sua caminhada, mas o Deus que vê sabia. E é por isso que ele chega e vai ao encontro daquela mulher no sul, no limite. Era como se Deus dissesse para ela naquele momento: Agar, eu sei
quem você é e por que você chegou até aqui. Por que você está aqui? Por que você decidiu chegar até aqui? É como se Deus dissesse: Agar, eu sei. Só que eu sei algo maior que você ainda não conhece. Eu sei, Agar, que se você passar daqui, se você tentar atravessar esse limite que eu coloco para você hoje, você não vai suportar. É como se Deus dissesse para ela: Agar, hoje eu te encontro aqui no deserto de Sur. Hoje eu te encontro aqui no limite, Agar. Para te dizer: ei, é melhor repensar e é melhor voltar do lugar onde você estava. É como se Deus dissesse para ela: Agar, eu sei que voltar não vai ser fácil. Eu sei o que fizeram com você lá atrás. Eu sei que a tua experiência foi terrível. Eu sei que as suas marcas daquele lugar foram muito difíceis. Mas eu sei também, Agar, que se você passar daqui, você não vai aguentar. Era como se Deus dissesse: Agar, se hoje eu estou te pedindo isso, é porque eu amo a sua vida e eu estou cuidando de você. Se eu estou te pedindo isso, é porque através da tua obediência, o fruto que está no seu ventre será bendito. O fruto que está no seu ventre será abençoado e nenhum mal te acontecerá. Não é à toa que Deus encontra Agar no limite. Não é à toa que Deus encontra Agar no deserto de Sur. Ele permitiu com que ela fosse até onde as forças delas aguentassem. Dali em diante, ele saberia que ela não suportaria. Isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Passo para trás é cuidado de Deus. Aleluia. Eu entendo também, através da vida dessa mulher, que obedecer à voz de Deus nem sempre será uma tarefa fácil. Obedecer aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer nem sempre vai ser uma tarefa fácil. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e que essa certeza possa também enraizar aí no seu coração, de que obedecer à voz do Senhor é sempre a melhor escolha, e sempre valerá a pena, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã como Agar, fugindo de algo, tentando se livrar dessa situação que está tão difícil na sua vida. Eu não sei se hoje você se identifica com a história dessa mulher, que por desespero está correndo em direção a um lugar que nem ela mesma tem certeza que vai dar certo. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã como essa mulher fugindo de uma situação que está insuportável. Eu não sei como você chegou, mas Deus te vê. Ele sabe. E uma coisa Ele pode confirmar hoje no seu coração, através dessa mensagem, é que você não está só, porque o Deus que te vê está te acompanhando todos os passos teus nesse deserto. Você não está só. Talvez voltar ao lugar de onde você saiu esteja significando para você hoje revisitar algumas situações. Talvez essa volta ao lugar esteja significando para você hoje enfrentar alguns conflitos que você fugiu. Talvez essa volta ao lugar onde você estava signifique que o Senhor está te guiando para encerrar algo que não foi encerrado aqui atrás. Talvez hoje o Senhor esteja te dizendo: ei, permitir para que você chegasse até o limite, para que você volte e enfrente aquilo que ficou lá atrás. Voltar não seria nada fácil para Agar. Ela tinha fugido da senhora que ela tinha maltratado. Ela poderia muito bem chegar e ser morta. Voltar nem sempre é fácil. Enfrentar, revisitar, trazer de volta a memória, não é fácil, não é. Pode ser às vezes também muito doloroso. Mas em nome de Jesus, tenha certeza de algo aqui nessa manhã. Se Deus está falando aí com você hoje, se Deus está trazendo à tua memória algo aí hoje, é porque Ele sabe que se você permanecer nesse caminho, você não vai aguentar. Ele sabe que se você permanecer se distanciando cada vez mais dessa questão, você não vai conseguir.
Deus sabe que o nosso deserto, Deus sabe que esse deserto que você está passando é o seu limite, Ele sabe. Só que hoje Ele te encontra para dizer, e você não está só. Eu estou te vendo e acompanhando. E hoje eu estou te dizendo, filho, filha, volte. Existe algo lá do teu lugar onde você partiu que precisa ser tratado, precisa ser resolvido. E fugir não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Vai te fazer padecer no meio desse deserto. Hoje Deus te encontra aqui no limite para te dizer, volte porque eu estou contigo. Se Ele mandou, Ele garante que estará com você durante todo esse trajeto. Se Ele te pediu algo, Ele garante que você estará seguro durante todo o trajeto, aleluia. Às vezes parece que a única opção para a nossa situação, para a nossa vida, seja fugir. Às vezes a situação está tão insuportável, como estava ali na vida de Agar, que parece que a única solução que nós temos é fugir daquilo. É pegar as nossas coisas e seguir naquele deserto rumo a uma direção que nem a gente sabe para onde. Às vezes parece que a melhor e única opção é fugir. Agar, ela não estava vagando por aquele deserto sem rumo. Ela tinha um objetivo. Eu não sei se ela sabia como ela iria chegar ali, mas ela estava voltando à sua terra natal. E o que significa essa terra natal? Significa a zona de conforto. Significa um lugar onde ela iria se sentir segura. Ir em direção ao lugar que a gente acha que é correto significa que nós estamos caminhando para um lugar bem longe daquela situação que nos entristeceu, que nos atormentou. Parece que é o caminho certo a seguir. Parece que é o caminho seguro a seguir. Parece que caminhar aqui vai me levar para algo muito melhor do que aquilo que eu estou vivendo lá atrás. Agar estava seguindo rumo a um lugar seguro, que para ela é seguro. Ela estava sofrendo há muito tempo. Só que existe um detalhe aqui muito especial. Agar não era mais aquela mulher que saiu do Egito. Agar não era mais aquela mulher que deixou a sua terra natal. Não era. Agar agora carregava dentro de si algo muito especial, que a tornava diferente. Por mais que a promessa de Deus a Abraão, vamos entender isso nessa manhã em nome de Jesus. Por mais que a promessa de Deus feita a Abraão fosse se cumprir através da vida de Sara, Agar carregava dentro de si um filho de Abraão. A bênção que estava sobre Abraão também atingiria aquela criança. E olha só o que diz o versículo 10 do capítulo que nós lemos. Disse mais o anjo disse para Agar, multiplicarei tantos os seus descendentes, que ninguém poderá contar. O anjo do Senhor faz a mesma promessa que ele fez a Abraão, a essa mulher. Porque dentro dela tinha um fruto. Dentro dela existia algo muito especial. Agar não era mais aquela mulher que saiu do Egito. Agar agora carregava o fruto da promessa de Deus em sua vida. E por mais que ela tivesse cometido erros na sua caminhada, por mais que Abraão tivesse cometido erros, por mais que Sara tivesse cometido erros, a promessa de Deus, ela permanece para nós. Independente dos erros que você cometeu até aqui, a promessa de Deus permanece na sua vida. Você pode não estar vivendo a promessa, mas ela está aí dentro de você, está sendo gerada. Você pode não estar vendo a promessa acontecer, mas ela não acabou. Ela está aí dentro de você. Talvez hoje você não esteja aí carregando um filho no seu ventre, mas existe algo dentro de você que é fruto da promessa de Deus para toda a humanidade. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro de você habita o Espírito Santo e isso nos basta. Essa é a promessa mais preciosa que nós temos dentro de nós. E o que isso significa? Significa que você não é mais o mesmo.
significa que você não é mais a mesma. Por isso que ir em direção à sua zona de conforto não faz sentido algum, porque você não é mais aquele que saiu do Egito. Você hoje é morada do Espírito Santo de Deus. O Deus Altíssimo habita dentro de você. A tua história é a partir do limite para cá. Não adianta querer voltar para o Egito, porque você não pertence mais àquele lugar. Aleluia, parece que é confortável, mas isso não te pertence mais. Você carrega a promessa de Deus para a humanidade, aleluia, aleluia. Não adianta mais querer fugir nesse deserto rumo a algum lugar que a gente entende que vai ser bom, não. Porque o Deus que te vê, Ele habita em você. O Deus que te vê é o mesmo Deus que te encontra hoje, no seu limite, em Sur, para te dizer que você não está só. A gente não pode viver essa vida como se nunca isso tivesse acontecido. A gente não pode caminhar nesse deserto rumo a um lugar onde a gente espera, como se dentro de nós não existisse algo que é muito maior do que nós. Não dá. Você não é mais a pessoa que saiu do Egito. Você agora é morada do Espírito Santo de Deus. E creia em algo aqui nessa manhã. Deus te encontrou. Deus te permitiu chegar até o limite, até esse muro, até Sur, para te lembrar que você carrega algo muito especial dentro de você. Deus permitiu chegar até aqui para te dizer: nunca te abandonei, sempre te vi e escolhi habitar dentro de você. Você não é mais o mesmo. Seus erros, suas escolhas erradas, suas decisões erradas não mudam aquilo que foi estabelecido na cruz do Calvário. As decisões erradas que você tomou até aqui não mudam. A única coisa que elas te fazem chegar é até o limite, é até o muro. Daqui em diante, duas opções. Ou a gente escuta a voz do Deus que nos vê e a gente volta para fazer aquilo que Ele está nos pedindo, ou a gente decide continuar a caminhada com a incerteza do que vem adiante. O Senhor hoje nos chama a ouvir a voz dEle. E se Ele colocou algo em teu coração para fazer, Ele vai te capacitar para fazer, por mais difícil que seja. Se Ele te trouxe à memória hoje aquilo que você precisa voltar e resolver, Ele vai te dar as estratégias certas para que você volte e resolva. Sabe o que não dá mais para continuar ferido nessa caminhada? Porque daqui em diante você só vai se ferir mais ainda. O que não dá mais é para continuar, para passar desse muro, desse limite com as suas próprias forças. Não dá mais, é necessário voltar e fazer aquilo que o Senhor tem te pedido para fazer. E olha, faz tempo que Ele está falando. Faz tempo que Ele está falando. Em nome de Jesus. A minha oração é para que a gente tenha essa coragem de ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele está nos pedindo nessa manhã. Não dá mais para voltar para o seu lugar de origem, não dá mais para voltar para o Egito, porque você não é mais aquela pessoa que deixou o Egito. Você é um filho de Deus escolhido e escolhida para algo muito maior do que você. Você não é mais aquela mesma pessoa. Nós precisamos voltar para o lugar da onde a gente caiu, porque dali em diante a nossa história pode ser ressignificada por aquele que nos amou primeiro. Volte ao lugar de onde você caiu e entenda aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Com coragem, abra o teu coração para o Senhor ministrar na sua vida. A minha oração para você, para nós, para mim nessa manhã é que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Deus aqui nessa manhã. A minha oração é que, assim como Agar, nós possamos ter a coragem de ouvir e obedecer a voz do nosso Senhor. A minha oração é que, em nome de Jesus, tudo isso que está vindo aí à sua mente, o Senhor te encoraje e te capacite para que você resolva. Ei, existe vida para você, existe algo melhor para você. Além desse muro você não vai conseguir ir sozinho. Além desse muro você não vai conseguir sozinha.
O Senhor hoje quer te pegar pela tua mão e dizer: filho, não é esse o caminho é esse daqui. Você vai voltar um pouquinho, vai retroceder um pouquinho, mas vai valer a pena, porque dentro de você habita uma promessa, e através dessa promessa eu vou fazer coisas lindas na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te encorajar a enfrentar o que for preciso nesse dia. Ouse ir além dos seus medos. Ouse ir além das barreiras que se levantarem no seu caminho. Ouse ir além dos desafios que aparecerão diante de você, com a certeza sempre de que por onde você for, o Deus que te vê estará contigo. Por onde você for, o Deus que te vê estará contigo. Uma atitude de fé pode mudar a sua história. Uma atitude de fé pode ressignificar a tua vida. Uma atitude de fé pode fazer com que você entenda tudo de uma maneira muito diferente. Uma atitude de fé pode te salvar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crer, se coloque de pé. Se coloque de pé.